Boa noite, amados irmãos. Estamos nós aqui mais uma vez nesse formato, virtual, também entendendo o momento que nós estamos passando, temos aí os hospitais lotados, isso é preocupação, com vidas que estão doentes e correm o risco de não serem atendidas, que nós estejamos aí intercedendo ao Senhor por este momento também, para que Ele passe, para que recursos venham e também para que nós possamos sair definitivamente deste momento tão difícil pelo qual nós estamos vivendo. Lembremos disso nas nossas orações, meus irmãos. Precisamos estar diante de Deus, intercedendo sempre, falando com Ele. Ele quer ouvir as nossas necessidades e quer continuar nos abençoando como Ele tem feito até hoje. Nessa noite, amados, lembrando aí um pouquinho, dos nossos cultos aí de forma virtual, é importante que você esteja seguindo o roteiro aí que nós colocamos, porque culto não é apenas assistência, Isso nós conversamos bastante nos tempos em que nós estávamos aí dessa forma virtual. Então é importante que os irmãos estejam de alguma forma aí participando também. Então as leituras bíblicas, as orações, participar aí do louvor, do cântico também, isso faz parte também do culto. O Senhor deseja ser cultuado, amados, e não só que nós estejamos nas nossas casas assistindo apenas uma mensagem, Então, vamos ter essa consciência, amados, de estarmos participando, Eu creio que isso vai ser bênção para a tua vida também. E nessa noite nós queremos compartilhar da Palavra de Deus, esse momento, que nós temos para compartilhar da Palavra de Deus, e nós vamos fazer isso no Salmo de número no Salmo de número 16. Salmo de número 16. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte nesse salmo: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Deus. Outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Salmo de número 16. Vamos orar mais uma vez, amados? Deus, nós estamos neste momento, Deus, na tua presença em oração. Ouve as nossas súplicas, ó Deus. E neste momento especial, Senhor, fala também conosco através da tua palavra, Pai. Nos ajuda nesse momento, Pai. Esclarece a nossa mente e abre o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, e também a nossa vontade, para que possamos, ó Pai, através da tua palavra, sermos mais fiéis a ti, Senhor. Esta bênção nós suplicamos, ó Deus, e fazemos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.
Amados, esse é um salmo de Davi, servo do Senhor, né? Exemplo de vida para nós, colocado nas Escrituras, para que nós possamos aprender com ele, né? E as coisas concernentes ao nosso Deus. Foi escolhido por ele para registrar essas palavras, né? Mais uma meditação aqui para nós nesse salmo, amados. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos nessa noite. Você gosta de ficar sozinho? É uma pergunta pertinente nos dias de hoje, né? Nós estamos tão sedentos, né, de comunhão, tão sedentos de estarmos dividindo, né, as nossas alegrias, com os abraços, com as conversas, né? Mas a pergunta é, você gosta de ficar sozinho? Normalmente a grande maioria, amados, vai dizer que não gosta, né? Nós somos seres relacionais, fomos criados assim, né? Nos relacionamos desde sempre, né? Ao sair do ventre da mãe, nós estamos nos relacionando, né? Com aquela que nos deu a luz, depois com o pai, e assim família, e assim por diante. Entretanto, amados, na nossa realidade atual, né, algo que tem produzido um efeito contrário, ou seja, alguma coisa que, embora tenha a proposta de formar relacionamentos, né, mas na realidade esses relacionamentos não são o ideal para as nossas vidas. São as redes sociais, né? O objetivo das redes sociais é justamente colocar as pessoas, né, num determinado relacionamento, né? Mas na verdade os relacionamentos criados ali são superficiais, pois o que interessa ali é número, né? Quantos seguidores, né, nós temos? Isso faz muita diferença nas redes sociais, né? Mas não prima pela qualidade do relacionamento. E relacionamentos produzidos nessa base, amados, são frágeis, né? E eu fico imaginando, amados, tudo isso associado ao relacionamento com Deus, né? Não deixa de ser mais um relacionamento. Nós temos, desde que nascemos, um relacionamento com Deus. E Ele, como Criador, quer se relacionar conosco. Mas que tipo de relacionamento também estamos tendo com o nosso Deus, né? Como nós devemos nos relacionar? Nós já sabemos, amados, a Escritura deixa claro isso, né? É através da palavra, ouvindo o Senhor falar, através das orações, quando nós falamos com Ele, né? Quando nós buscamos ajuda, orientação de Deus, né? Quando nós também agradecemos, né, a Deus por aquilo que Ele tem feito, e também, amados, quando nós confessamos os nossos erros, estamos nos relacionando com Deus, né? E tudo isso, amados, determina a profundidade do nosso relacionamento. É essa a questão aqui nesse Salmo. O Salmo 16 é um excelente texto que nos mostra o nosso encontro com Deus, como isso tem que acontecer, como isso tem que permear toda a nossa vida. O relacionamento com Deus deve ser um relacionamento profundo, sincero, reconhecendo, né, quem é o nosso Deus e quem somos nós mesmos. E nós vamos tirar algumas lições do Salmo 16. Davi escreve esse salmo como uma oração a Deus, né? E nós vamos ver aí, em primeiro lugar, amados, ele diz o seguinte: a sós com Deus para declarar o que ele é o Senhor. A sós com Deus. Esse é o tema do nosso sermão nessa noite, amados, né? A sós com Deus. Como é que está a nossa vida a sós com Deus? Em primeiro lugar, a sós com Deus, porque Ele é o Senhor. Tudo começa, amados, na identificação de quem é realmente o controlador das nossas vidas, né? Versos 1 e 2 aí, se você tiver com o seu texto, diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor,
Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Olha como Davi coloca o seu relacionamento diante de Deus. Ele reconhece quem é o seu Senhor, né? E diz que o seu refúgio é esse Deus, esse Senhor, né? E ele diz: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo. Ele coloca Deus acima de todas as coisas, de tudo que ele tem, amados, e isso é muito importante e fundamental nós entendermos, né? É uma declaração que Davi faz a Deus de confiança e a plena consciência de que tudo é dele. Outro bem eu não possuo, Senhor, só a ti, né? De imediato isso nos revela, amados, que todos os filhos obedientes estão próximos de Deus, pois passam a ser pessoas dedicadas a Deus, né? A primeira parte do verso 3 vai dizer assim: quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, né? Isso quer dizer que são pessoas dedicadas, notáveis, é que se nota, dá para notar aqueles que são do Senhor. É isso que Davi está dizendo aqui. Dá para notar por causa do relacionamento que eles têm com o seu Deus. A consequência, amados, desse relacionamento com Deus, o salmista vai dizer aí no verso 3 também, na segunda parte, né? Ele vai dizer assim: são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Ele diz assim, em outra versão: o meu maior prazer é estar na companhia dessas pessoas. Então, o nosso relacionamento com Deus vai determinar o nosso relacionamento com aqueles que são do Senhor, os santos do Senhor, né? Relacionamento com Deus produz relacionamento com a igreja. E é isso que muita gente ainda não entendeu. O nosso relacionamento com a igreja depende do nosso relacionamento com Deus, amados. É dali que parte o nosso amor para nós podermos amar o nosso irmão, amar a nossa igreja, trabalhar com ela e através dela. Quem vive e é fiel ao Senhor sabe o quão abençoador é viver a comunhão com os irmãos. O Salmo 133 vai dizer: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então Davi deixa isso bem claro. O nosso relacionamento com Deus nos permite ou nos dá o desejo de nós estarmos unidos com nossos irmãos. E isso é agradável. Isso tem que ser agradável na nossa vida, porque parte do amor de Deus que é perfeito. Nós não somos, mas o amor de Deus é perfeito por nós. Temos aprendido isso, amados, com a pandemia, né? Quão necessário é, quão desejoso é estar em comunhão com os irmãos, né? Eu aqui sozinho diante dessa câmera aqui tenho saudade imensa de estar ali na presença dos irmãos, olhando nos olhos dos irmãos, né? Percebendo o envolvimento dos irmãos na mensagem. Amados, não dá para fazer isso através do celular, né? Isso é precioso demais, amados, e nós precisamos entender isso. Então a questão de estar só, amado, com Deus, é ter íntima comunhão com Deus. Isso também determina o nosso relacionamento com a igreja, determina também o nosso relacionamento com os nossos irmãos, e isso é precioso para Deus e para as nossas vidas. É isso que no começo desse salmo Davi está querendo demonstrar para nós. Em segundo lugar, a sós com Deus para entender a vida. A sós com Deus para entender a vida. Davi percebeu a grande diferença entre a vida das pessoas que não adoram a Deus e a vida dos filhos de Deus. E na sua oração aqui ele reconhece que ter a Deus como Senhor é tudo. Ele já disse no verso 1. A sós com Deus descobrimos que o nosso futuro está nas mãos dele. Veja aí o verso de número 5, ele vai dizer: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice.
é o próprio Deus quem dirige as nossas vidas, a nossa herança é o Senhor, né? E ele diz lá no restante do versículo, ele vai dizer, tu és o arrimo da minha sorte. Para entender um pouquinho isso, o arrimo da minha sorte, né? A NVI traduz um pouquinho diferente, ela diz, és tu que garantes o meu futuro. Então, nessa tradução de arrimo da minha sorte, ele quer dizer que ele é que garante, né? O arrimo é aquele que garante o sustento, é aquele que garante o meu futuro. Essa é a tradução na NVI, né? Então, entender a vida, amados, é só através de um relacionamento íntimo com Deus. Estar a sós com Deus vai me dar esta visão de vida, né? Que é Deus que garante o meu futuro. Não é nada desse mundo. E eu não preciso viver ansioso com as coisas aqui, porque o Senhor tem cuidado da minha vida. Você já pensou na implicação dessa descoberta de entender que Deus é o provedor, é o Senhor, é tudo na nossa vida? Tudo o que vai acontecer com você está nas mãos de Deus e por Ele é dirigido. Como você encara isso? Se você está nas mãos de Deus e tudo, e se isso realmente é verdade, como você encara isso? Com medo ou com tranquilidade? Em paz ou em segurança? Muitas vezes nós somos inseguros, amados, porque queremos confiar em nós mesmos e não naquilo que Deus é. A nossa fragilidade às vezes quer se sobrepor ao poder de Deus e a quem Ele é. Deus nos fará aprender, amados, o mesmo que Davi aprendeu, né? Ele diz, é muito linda a minha herança, no verso 6. Muito linda a minha herança. E na NVI ele vai dizer, como são boas as bênçãos que Deus me dá. Reconhecer, olhar para a vida na cosmovisão de que Deus nos tem nas suas mãos, de que Deus controla tudo, que o nosso futuro, que todas as coisas nos serão concedidas se realmente nós tivermos um relacionamento íntimo com Ele. Terceiro lugar, amados, a sós com Deus para louvar e aprender. Pode acontecer que nos seus momentos a sós com Deus, você não tenha ainda experimentado louvar a Deus. De vez em quando eu saio cantando, né? E não que o canto é louvor, né? Louvor é muitas outras coisas, amados, mas louvor realmente é adorar a Deus, né? O louvor é o reconhecimento do agir de Deus e é a exaltação da beleza do Criador, perfeito e santo no seu ser. Então, não é só cantar, mas é reconhecer esse agir de Deus. Quando nós fazemos isso de todo o coração, quando nós reconhecemos isso na nossa vida, né? Que Deus é tudo na nossa vida, nós estamos louvando, nós estamos adorando ao nosso Deus. Há muitos salmos nessa proposta, né, de louvor e adoração. Davi é um salmista por excelência, né? Mas outros salmos, Salmo 8, Salmo 19, lindo, 145, 150, né? Fala exclusivamente do louvor, da adoração, reconhecendo então o agir de Deus na nossa vida. Somente quando os cristãos decidem dedicar parte do seu tempo para estar a sós com o Senhor é que ele será capaz disso. Amados, não tem como você não ficar a sós com Deus para que você reconheça quem é o seu Senhor. Ter contato e meditar na sua palavra, amados. Isso é momento a sós com Deus. Muitos, eu digo, têm negligenciado esses momentos a sós com Deus. E é isso que nós vemos aqui nesse salmo. Davi tinha esses momentos de estar a sós com Deus, para louvá-lo, para adorá-lo, para reconhecer quem o Senhor era. E isso fazia muito bem, isso fortalecia a sua fé, isso fazia com que ele seguisse adiante conhecendo realmente, intimamente o seu Deus.
Os versos 7 e 8 do nosso texto vão dizer aí: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Então, demonstração de confiança, né? E também demonstração de aprendizado na palavra de Deus. Quando nós estamos a sós com o Senhor, Ele nos ensina, né? E o testemunho é muito lindo aqui, né? Ele diz assim que o Senhor o aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Até durante a noite, quando eu estou dormindo, se eu tenho intimidade com o Senhor, né? Ele continua me ensinando. Ele faz parte até do meu subconsciente. Ali o Senhor está presente. E não há como estar com outras pessoas. É a sós com Deus nesse momento. Então esse momento para Davi também é um momento em que o Senhor está nos ensinando, né? Em quarto lugar, amados, a sós com Deus para sermos cristãos abençoados. Através da vida, amados, de adoração pessoal a Deus, muitas são as bênçãos que recebemos. O culto público, as reuniões que nós temos são muito importantes, nós estamos desejosos disso, mas, amados, esse momento que nós vivemos também nos ensina que a nossa adoração individual também é importante. Momentos a sós com Deus são necessários na vida do cristão. Davi identificou como benefício na sua vida 5 resultados. E eu quero brevemente aqui destacar esses resultados da sua intimidade com Deus, do seu relacionamento com Deus a sós, né? Em primeiro lugar, ele colhe os frutos aí desse relacionamento, né? O resultado desse relacionamento, em primeiro lugar, felicidade e alegria, né? Veja o verso 9, ele diz assim: alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Olha que bênção, amados, né? Que Davi colhe do resultado da sua intimidade individual ali com o Senhor. Em segundo lugar, segurança de vida eterna com Deus. Segurança de vida eterna com Deus, verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Segurança. Deus não nos vai deixar na morte. Aliás, o Senhor Jesus diz isso, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amados, isso é segurança, isso é vida eterna, prometida e concedida por Deus em Cristo Jesus. Benefício, amados, que nós colhemos dessa certeza que o Senhor está conosco, né? Quando nós nos relacionamos intimamente a sós com Deus. Em terceiro lugar, proteção divina, verso 8. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado, né? Proteção. O Senhor está nos protegendo e nós temos a certeza disso no nosso relacionamento individual com Ele. Quando nós paramos a nossa vida para nos apropriar da palavra, das promessas que estão na palavra de Deus, para falar com Ele sobre as nossas dificuldades, Ele enche o nosso coração, né? E dá-nos a certeza de que Ele está nos protegendo. Em quarto lugar, orientação para decidir da forma certa, alguma coisa que muita gente procura, né? Hoje em dia é justamente decidir, né, pelo correto. Então, Davi também colhe esse benefício, né? No 11, primeira parte, ele diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. Então ele está dizendo aí, né? Tu me farás ver os caminhos da vida, enxergar a vida como ela é, ter a certeza, né? E não ser iludido pelas coisas deste mundo, amados. Isso é benefício colhido da nossa íntima comunhão com o nosso Deus.
E que, em quinto lugar, certeza abençoadora da presença contínua de Deus para sempre. Presença de Deus na nossa vida para sempre, amados, quando nós temos essa íntima comunhão com Deus, né? O finalzinho do verso 11, ele diz assim: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Para sempre, para sempre. Isso que muitas vezes nós perdemos, né, com os relacionamentos superficiais, amados, nada é para sempre. As pessoas não são para sempre. Os relacionamentos, os amores, as paixões, nada disso é para sempre. Os amigos do Facebook e outras redes sociais não são para sempre. Mas o Senhor é companhia para sempre, amados. Então Davi colhe esse resultado, de entender de que o Senhor é o único que está presente para sempre nas nossas vidas. As pessoas passam, as coisas passam, mas o Senhor permanece na nossa vida. Grande lição para nós no Salmo 16, amados, para aprendermos a ter essa comunhão a sós com o Senhor. Quanto tempo faz que você não tem relacionamento a sós com Deus? A gente fica olhando muito para as pessoas, amados, mas esquecemos de olhar para Deus. Deus quer esse relacionamento íntimo, esse relacionamento a sós com Ele, O resultado para a nossa vida, a vida de um cristão que vive enganado, invariavelmente resulta em idolatria. Então, amados, se nós não tivermos o nosso relacionamento individual com Deus, a sós com Deus, amados, nós não vamos ter momentos de humilhação. E muitas vezes nós vamos trocar Deus até pelo nosso próprio orgulho. Colocar outras coisas acima de Deus porque nós perdemos a intimidade com Ele. Então fica o alerta, amados, para nós, irmãos e irmãs no Senhor. A nossa vida de adoração a sós com Deus é o caminho que conduz à real satisfação, à real alegria, à real felicidade, é estarmos em plena comunhão com Deus, em termos o nosso relacionamento a sós com Ele. Por isso Jesus, quando Ele vai falar da oração, Ele fala: entra no teu quarto e fechando a porta, você vai falar com o seu Deus e Ele vai te responder. Então, amados, esses momentos a sós são muito importantes. E Davi está colocando essa oração para que nós aprendamos isso. Ele tinha esse relacionamento com Deus, foi buscar esse relacionamento com Deus. E ali ele encontrou a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Que Deus, amados, nos abençoe no entendimento desse texto, que você aproprie essas lições para a sua vida e que você passe a praticar isso na sua vida. Tenha momentos a sós com Deus. Eu não sei quando, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, eu não sei a hora que é, cada um tem o seu momento com Deus, aqueles momentos em que realmente você pode parar suas atividades e buscar um lugar, mas sempre tem um lugar. Deus tem que ter lugar na nossa vida, porque às vezes passamos dias, semanas, meses e até anos sem abrir um espaço individual, a sós com Deus na nossa vida. Faça essa experiência, amados, e você vai ver quantas transformações e quanta riqueza nós podemos recolher desse relacionamento abençoador a sós com Jesus. Deus nos abençoe. Eu quero terminar o culto orando com vocês e pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Curve a sua cabeça, junte-se aí com aqueles que são seus. Vamos orar. Pai, Senhor, nós estamos na Tua presença, Te buscando, Senhor, em oração, distantes uns dos outros, ó Deus, mas irmanados na mesma fé, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, é vida, que a Tua palavra é viva e eficaz, que a Tua palavra nos orienta, Pai, quanto à Tua vontade para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, nos auxilia, para que nós realmente, ó Pai, aproveitemos esses momentos para praticar, Senhor, momentos a sós contigo, Pai. Que sejam momentos abençoadores de comunhão individual de cada irmão contigo, ó Deus.
Que quando nós estivermos reunidos, louvando, bendizendo, junto com os irmãos, amado Pai, isto seja resultado, Pai, da nossa intimidade individual contigo, Pai. Nos abençoa assim, Senhor. Ajuda para que nós façamos isso na prática nas nossas vidas, Senhor. Que tenhamos momentos devocionais de fé, de oração, ó Deus, de leitura da Tua Palavra, Senhor, de estudo da Tua Palavra, de busca de comunhão contigo, Pai. Essa bênção, Senhor, nós te pedimos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Recebei a bênção, amados. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar esteja convosco hoje e para todo o sempre. Amém, Senhor Deus. Amém, amados. Deus os abençoe.